Nós temos a presença agora aqui no estúdio da CBN Diário, nessa parceria nossa com a TV Com no Notícia na Tarde, da Ana Cláudia de Souza, que é psicóloga e psicoterapeuta. E o tema hoje dessa nossa entrevista é sobre homicídio amoroso. Nós tivemos o caso recente, a prisão do jornalista Pimenta Neves, 11 anos depois de ter confessado o assassinato da ex-esposa, que também é jornalista, Sandra Gomide, ele que assassinou com 2 tiros nas costas a jornalista, 31 anos mais jovem que ele e que havia sido sua funcionária no jornal. Isso aconteceu no dia 20 de agosto de 2000. É claro que nós temos vários outros casos, vários outros exemplos, mas o que se pode tirar de um caso como esse, do jornalista Pimenta Neves? Eu só vou lembrar uma outra coisa. Eu só lembrei do caso do jornalista que hoje faz 9 anos da morte do Tim Lopes. A morte do Tim Lopes, estava fazendo um jornalismo investigativo, estava investigando no morro no Rio de Janeiro e acabou morrendo. O Tim Lopes, foi 9 anos da morte do Tim Lopes, está sendo hoje está fazendo 9 anos da morte do Tim Lopes. Mas voltando ao caso Ana Cláudia de Souza, com essa questão, primeiro tentando entender se é possível fazer isso, tentando entender a cabeça de uma pessoa que comete um ato como esse. É possível saber o que se passa na cabeça de uma pessoa? Sim. Primeiro, tem vários tipos de criminosos e até envolvendo crimes amorosos, também vários tipos. O Pimenta Neves, pelo que se tem notícia, né, para saber mesmo a situação, precisaria ter mais detalhes, mas ele caracteriza aí o que já é mais ou menos conhecido como psicopata. O que é esse tipo de criminoso, psicopata? Ele é a pessoa que é fria, que não tem emoções ou que não conduz adequadamente as suas emoções, mas que é basicamente a pessoa que não tem emoções, que é fria mesmo, que é a pessoa que comete o crime e que depois não tem sofrimento, não tem desespero, não tem arrependimento. Mas isso só no caso do crime ou na A vida vida. ele tem esse tipo de comportamento? É Ele uma é esse pessoa que não tipo tem de pessoa. contato, é uma pessoa que se reserva bastante, isso Ou é tudo na não. vida? Pode até Não. ter uma vida social muito, sim, socialmente visto como uma pessoa adequada, pode até se comunicar bem, se relacionar bem, mas essas relações são frias. Quer dizer, o tipo de relacionamento, a personalidade dele é estruturada de forma tal que ele é uma pessoa que não tem abalos emocionais. Nada o alegra muito, ou entristece muito, ou enfurece muito. Mas que quando contrariado, seja na vida amorosa, que esse foi o caso, mas podia ser por um outro colega de trabalho, podia ser numa circunstância familiar, podia ser no trânsito, vai lá e mata. E mata e não se arrepende, ainda acha que está cheio da razão. Na verdade, a gente viu muitos casos de brigas no trânsito que acabam em mortes, infelizmente, banais, uma pessoa que bate no carro da pessoa e ela sai e dá um tiro na pessoa porque bateu no carro, ou senão é uma discussão de trânsito. Mas eu fico preocupado com uma outra coisa, Cláudio. Maníaco, essa expressão, é possível de ser utilizada em alguns casos? São diferentes tipos. Vamos dizer Sim. o seguinte: tem o criminoso comum, que é a pessoa comum, que é a pessoa que não tem propriamente complicação psicológica, mas que, diante de forte emoção, de uma situação de desespero, a mulher abandonou, ele tem medo de ficar na solidão, como é que ele vai ficar com a família, como é que ele vai ficar perante os filhos, como é que ele vai ficar sozinho, entra em desespero e mata. Esse é o tipo de pessoa que depois até se mata, porque entra num desespero tal, numa situação emocional tal, que chega a cometer o crime e que depois não se suporta vendo que fez uma bobagem ainda pior. Estes casos se incluem também o que aconteceu lá em Realengo, na escola, do que... Não, aquele lá tem que investigar melhor. Aquele se Sim, caracteriza mais como o tipo de pessoa que vai e faz e que depois não tem grandes abalos emocionais ao fazer, que é o psicopata. sim, é porque no caso dele não se trata de um relacionamento amoroso, e sim completamente o contrário, né? Uma pessoa que não tem relacionamentos, que acaba cometendo um crime por conta de ficar na solidão. Esse é o caso que você está explicando, Ana Cláudia, Não, é em esse relação não. a uma pessoa que ela fica com medo de ficar solitária, uma relação que acaba sendo A rompida pessoa. bruscamente, isso? Não, assim, a pessoa, aquele caso, era uma pessoa que já tinha uma vida de isolamento, já era uma pessoa que tinha, né, que se comportava socialmente, parecia adequadamente, mas que, ao cometer o crime, né, agiu, foi lá, premeditou, matou.
criminoso de ocasião, a pessoa comum que comete o crime, ela não premedita, ela age sob forte emoção mesmo. Sim. Ela entra em desespero, não sabe o que fazer e mata. Né, mata o companheiro amoroso, como pode acontecer até no trânsito. Algo de repente. Cada caso tem que ver o quê? Como é que é a reação emocional da pessoa, como é que aquela pessoa é. Se é aquela pessoa que mata e que depois entra em desespero, ela é uma pessoa que agiu nas circunstâncias, perdeu a cabeça, né, entrou em forte emoção e depois vai se desesperar ainda mais e a vida dela vai bagunçar, vamos dizer, vai se desestruturar por conta daquela intercorrência. O psicopata já é a pessoa que, vamos dizer, é cheia da razão, mata, ainda acha que, né, matei, pronto, ela me incomodou, fez isso, eu não gostei. E acha que fez a coisa certa. E acha que fez a coisa certa. O psicótico é um outro tipo de personalidade, em que vai, cisma que vai fazer e faz. O maníaco é aquele que age como o maníaco do parque, como o maníaco da luz vermelha, como uma complicação psicológica também bastante séria, em que a pessoa, por necessidade emocional, tem que matar. Então, entra num tipo de compulsão por matar, e aí mata quem não conhece, mata quem não tem nada a ver com ele, mata, leva para o mato e mata, né, gratuitamente. Então, o maníaco é o que faz gratuitamente. O caso Pimenta Neves não foi uma situação gratuita. Foi uma pessoa que tinha um relacionamento com ele, mas que contrariou a vontade dele. E ele matou, e ele assumiu o crime, e não se sabe. Se fala lá dos comprimidos que ele usou, mas não se sabe basicamente, ou não aparece basicamente, alguém que desestruturou a sua vida porque cometeu um crime, né? Que entrou em grande desespero emocional, que é o caso da pessoa comum que perde a cabeça num momento de forte emoção e se desestrutura por conta disso, né? Depois, no final das contas, ou se mata ou mata. O psicopata nunca se mata, ele mata os outros. O psicótico comum, que seria o psicopata, que seria o tipo caso Pimenta Neves, caso Bruno, né, a princípio. Sim, mas falou em relação a uma coisa brusca, um sentimento momentâneo que acaba gerando essa violência, gerando a morte de uma pessoa de outra. Isso pode ter alguma coisa do passado também que possa revelar, que possa dar um indício de que essa pessoa seja um psicopata? Não, assim, se a pessoa, numa forte emoção, ela mata ou comete qualquer outra bobagem, vamos dizer assim, numa forte emoção, briga, discute, se descontrola, essa pessoa pode ser só alguém que está passando por um momento de tensão, de turbulência, né? Porque, sei lá, foi abandonada pela esposa, por exemplo, entra em desespero com ficar na solidão e mata. É uma pessoa que interioriza esse Não, pode distúrbio? ser uma pessoa como eu ou como tu. Não quer dizer necessariamente que seja uma complicação psicológica. Essa pessoa vai ter aquela atitude, vai ter uma situação eventual, tu vai ver na vida dela, não, ela tinha emoções controladas, era uma pessoa comum, vivia, mas ali esteve sob forte pressão, se desestruturou, perdeu na cabeça, como se diz, entrou em forte emoção e, né, matou. Né? Essa é a pessoa que, como eu falei, se desespera, porque não é algo que estava nos planos, não é algo que viabilizaria ela, mas que no momento em que ela antecipou entrar na solidão, mata por desespero e depois vê que ficou numa solidão pior ainda, se desespera mais ainda. Esse é o psicótico. Não, essa é a pessoa comum. Pode acontecer contigo numa situação em que tu entrar em grande desespero, comigo, né? Pode acontecer com uma pessoa comum. Mas hoje, por exemplo, os órgãos públicos que tratam, por exemplo, de crimes como esse, depois, geralmente acontece no julgamento, a pessoa, ela estava em insanidade, ela vai para uma instituição para tentar curar, entre aspas, essa situação. Hoje órgãos públicos, órgãos particulares também, elas têm condição de fazer ou até o diferenciamento, ou se não o tratamento para uma situação como essa? O diferenciamento, sim, tanto é que na mídia está correndo aí, quer dizer, muitos deles são considerados psicopatas. Como é que eles identificam isso? O cara não usa medicação, o cara tá lá frio, age normalmente, faz o serviço dentro da penitenciária como se nada tivesse acontecido, né? Fala da morte, de onde escondeu o corpo, do que fez, deixou de fazer, com a maior frieza. Ele é uma pessoa perturbada emocionalmente, é um psicopata, que pode ser tratado como qualquer complicação psicológica, mas que é bastante difícil, porque pela própria característica do psicopata de se achar cheio da razão. Então, até aceitar um tratamento já é difícil para ele. Mas todas essas situações são complicações, né? O psicopata, a psicopatia, a mania, o psicótico, o psicopata e o maníaco, eles são pessoas que se complicaram na vida de relações, são complicações constitucionais da personalidade, se complicaram na infância e na adolescência, né? Por isso que é possível reverter, difícil, mas possível, porque como é que se forma um psicopata?
na infância e na adolescência, né? A personalidade dele, como de todos nós, é estruturada e essas pessoas, elas não constituíram a personalidade adequadamente, não aprenderam limites, né? Que a gente chama, não aprenderam limite. Qual é o meu território, qual é o do outro? Aí, numa situação em que são contrariadas, não sabem respeitar o território do outro, não sabem o espaço do seu território, invadem o do outro. Sim, mas às vezes também pode conhecer esses limites, mas geralmente chegar no momento e falar assim, eu sei os meus limites, mas naquele momento ali eu não tinha como e eu ultrapassei os limites. Não é que eles, é que daí não é que eles saibam, porque o limite não é uma coisa que a pessoa sabe os limites sociais, né? Não pode matar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode avançar no sinal vermelho, né? Mas isso não são os limites que a gente chama limites de personalidade. Ah, tá, né? sim. Não, Os agora limites entendi, de personalidade, perfeito. a pessoa tem que, o que serve para mim, o que não serve, o que cabe para mim, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, não em termos sociais ou morais ou de normas, mas em termos daquilo que limita a minha personalidade, que eu só aprendo na relação familiar. Porque havia um professor meu na faculdade, ele falava assim, falava sobre essa questão de você saber os limites da personalidade e os limites da lei, os limites da justiça. Que você ficar numa ilha deserta onde não se rege nenhuma lei com uma pessoa que você odeia, que você tem vontade de esganar, de matar. Qual vai ser a sua reação? Se você tiver limites por dentro, você não mata. Pois é, aí são os limites ou morais ou éticos da pessoa. Da personalidade, os limites da Da pessoa. personalidade. Os sociais ali não estão contando, os legais não estão contando. Mas só é capaz de matar ou não matar quem tem limites, quem não tem limites e não matar quem tem limites de ser, né? O problema para um caso como esse, né? Acredito que tu, Ana Cláudia, já viu vários casos que não ficam tão famosos. A gente vê os casos na televisão, do Pimenta Neves, do Bruno Goleiro, outros casos que aconteceram, e esses casos vêm à tona. E são vários outros casos que também acontecem que a gente não tem ideia, né? Sim, porque assim, tem que compreender o seguinte: o psicopata que a sociedade conhece é o psicopata que cometeu o crime. Agora, a psicopatia é um tipo de personalidade, é um modo de desenvolver a personalidade inadequadamente. Então, há muitas pessoas que não chegam nunca a cometer um crime e que também são psicopatas porque têm essa estruturação de personalidade sem limites, né? São pessoas que daí na sua vida regular também vão, né, ser frias ou podem socialmente não chamar a atenção, fazem o seu trabalho direitinho, são cumpridoras das normas, mas não tem limites, nem por dentro nem por fora. Quer dizer, à medida que são exigidas a gostar de certas coisas, não gostar de certas outras, almejar certas outras, ir na direção de certo desejo, de certo projeto, não tem isso, porque não desenvolvem desejo de ser, projeto de ser, ficam restritas a uma sobrevivência, vamos dizer assim. Ana Cláudia, agora uma pergunta, eu gostaria até de um depoimento pessoal, uma opinião sua em relação a uma pessoa que diz que eu matei, se for condenado, eu cumpro, se eu voltar para as ruas, eu vou matar de novo. Como é que é para uma psicóloga como você reagir para um caso como esse, que uma pessoa vai para a justiça, é presa e depois fala, não, eu vou continuar matando. Se me deixar nas ruas, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que fazia antes. Bom, é preciso compreender o seguinte: o trabalho do psicólogo e do profissional da saúde é a recuperação, né? Uma pessoa, não é só o criminoso, uma pessoa a gente tem que ter muito cuidado aí com o desenvolvimento da personalidade. O trabalho da psicologia é da educação e da reeducação. Quer dizer, é possível recuperar e é possível não constituir personalidades. Mais do que pensar se vamos matar, se vamos exterminar, a sociedade tem que começar a pensar como que a gente vai exterminar a produção de psicopatas. Como é que a gente vai fazer que a nossa sociedade não produza mais esse tipo de pessoas, que cada vez fica mais frequente, porque cada vez mais há uma dificuldade de aprendizagem de limites, né, de limites de ser. Quanto mais você está falando que isso já vem de criança e adolescência, então... De relação com a escola, com a família. Então, quem é que tem que mudar? A família e a escola têm que aprender sobre emoções, sobre personalidade, sobre limites,
para conseguir aí estruturar as suas crianças adequadamente, de modo que elas não se tornem psicopatas e que não venham a cometer crimes, para que não se tenha que ter o que fazer com eles e sem saber, né? E no caso de psicopatas que já cometeram crime, o que é preciso? Reeducação, né? Porque eles têm uma personalidade extremamente complicada, que se complicou nesse processo de infância e adolescência e precisam aprender limites. Bem, a gente aprende aqui na entrevista anterior a base, a família, que é a base também para que crianças e adolescentes, para que tenham educação a melhor possível, para que no futuro aprenda os limites. A sociedade também, nós precisamos dos nossos freios. Muito obrigado pela sua presença. Ana Cláudia de Souza, psicóloga, psicoterapeuta aqui no Notícia na Tarde. Obrigada também. Daqui a pouco a gente volta agora, 3 horas e 34 minutos.